Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se essa é a sua primeira vez no canal e você não me conhece, meu nome é Eric Nobre. Eu acabei de começar esse canal no YouTube para falar sobre minhas experiências de viagens, também dar dicas de lugares, hospedagens, passeios, o que fazer, o que não fazer. Eu também tenho um canal no Instagram que se chama @umnobreviajante. Lá eu compartilho dicas de viagens também, só que em tempo real, então se você acompanhar lá, provavelmente você vai acompanhar detalhe por detalhe da viagem. Pra quem não sabe, eu comecei a fazer um mochilão no dia 24 de dezembro. Eu já passei pelo Mato Grosso do Sul, vou passar por Goiás, depois eu volto pro Rio e vou pra Colômbia. A minha ideia era essa, fazer todos os estados do Centro-Oeste e depois ir pra Colômbia. Antes de começar o vídeo, quero fazer um comentário que muitas pessoas me perguntaram, tanto durante a viagem quanto na internet também, que é: por que você está fazendo um mochilão no Brasil e não fora do Brasil? E a resposta pra isso é muito simples, eu acho que fica um aprendizado pra todos nós aqui. O Brasil é um país incrível. Eu morei no Rio de Janeiro durante muitos anos, apesar de ser carioca, eu não moro lá mais. E no Rio de Janeiro a gente tinha contato com muitas pessoas de fora do país, muitos gringos, né, como a gente fala. E muitas vezes eu conversei com várias pessoas de outros países que conheciam o Brasil muito mais do que eu. Isso me deixou um pouco tipo: peraí, as pessoas estão vindo de outros países, de outros lugares do mundo, do outro lado do mundo, pra conhecer o meu país, e eu que tô aqui não tô dando o real valor que o meu Brasil tem. Então eu quis conhecer e quero conhecer todo o meu Brasil pra depois conhecer fora, pra gringo nenhum dizer que conhece meu país mais do que eu. Depois de falado isso, bora pro vídeo. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha viagem no Mato Grosso, que foi o meu primeiro destino. Eu fiquei lá por 7 dias, fui pra Chapada dos Guimarães e depois eu fui pra Nobres. Foi uma experiência muito rica, muito boa, muito incrível, que eu já falo logo que eu indico pra qualquer pessoa que quiser viajar, vai pro Mato Grosso. Teve um grande vilão na nossa viagem, mas ainda assim a viagem foi simplesmente incrível. Nós chegamos no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, no aeroporto de Cuiabá, e fomos para a Chapada dos Guimarães. Quando a gente chegou no aeroporto, a gente percebeu que, por ser uma data comemorativa, então já fica a dica, a primeira dica do vídeo: se for data comemorativa, compre a passagem de ônibus antecipadamente de Cuiabá para a Chapada dos Guimarães, caso você tenha a intenção de ir de ônibus. Se você tiver seu próprio carro, se for alugar um carro, ou se for pegar um carro, que foi o que eu fiz, você pode resolver isso na hora. Chegamos no aeroporto, a gente queria ir de ônibus, era a nossa ideia principal, só que os ônibus estavam todos lotados. A gente estava lá às 10 horas da manhã, e a gente só conseguiria um ônibus, sei lá, 3 da tarde. A gente ia ficar todo aquele dia na rodoviária, com as malas, com muita coisa, e era o nosso primeiro dia. Então a gente resolveu começar já pegando um carro do aeroporto até a Chapada dos Guimarães. Conseguimos nosso carro, graças a Deus. Agora nós vamos numa Dumpster para a Chapada dos Veadeiros e a gente ia de ônibus. Mas, como eu sou muito preguiçosa, também trouxe muitos equipamentos. Pode puxar aqui, moço. Foi muito confortável, foi muito tranquilo, principalmente porque o motorista, ele era do Mato Grosso, então ele foi dando várias dicas pra gente, ele foi mostrando coisas no caminho. Então foi uma coisa que já valeu a pena. Ei, pode ligar uma aí? Aqui? É, mais pra cá, você vai ver ele aqui, ó. Tá vendo aqui? Cadê? Ah, tem como te levar ao outro lado? Olha, olha se aqui não é. Gente, literalmente inferno, né? Caiu aí, esquece. Esse cara, apesar de dar dicas muito boas, ele também deu umas dicas que a gente ficou depois, assim, acho que nada a ver, sabe? Por exemplo, antes da gente chegar na Chapada dos Guimarães, a gente passou por um lugar que chamava Salgadeira. E aí a gente falou: nossa, e aqui? Aí ele olhou e falou: aqui é um lugar que as pessoas vão pra tomar banho, assim. E a gente ficou até desinteressado por aquele lugar, porque pelo jeito que ele falou, parecia ser um lugar que não era muito legal, que as pessoas iam lá porque não tinha outra opção. E a gente nem se interessou muito pelo lugar, porém, depois a gente acabou indo lá e foi um dos passeios mais incríveis que a gente fez. A gente chegou no dia 24 de dezembro, a gente ficou hospedado no camping Recanto dos Pássaros. Eles cobraram R$468 da gente por 3 diárias para 2 pessoas num quarto privativo com banheiro. O quarto era bem pequeno, mas o camping é bem bom, a localização é incrível e as pessoas que trabalham lá são maravilhosas. Eu super indico, o cara era muito solidário, ele levou a gente na rodoviária quando a gente estava indo embora, ele levou a gente no restaurante quando nós chegamos, ele deu todas as dicas, tanto ele quanto a esposa dele, dos lugares. Então a gente gostou muito de ficar lá, apesar de ser um lugar que não pode fazer nenhum barulho. Tipo, eu, por exemplo, que sou uma pessoa que falo alto para um, lá eu tinha problemas, porque eu lembro de um dia eu dei uma risada, e aí ele me chamou: não pode ir alto não. Aí eu: desculpa aí,
Desculpa, foi mal. Mas, ainda assim, lá é um ótimo lugar pra ficar. Principalmente se você gosta de tranquilidade. Eu sou uma pessoa que eu não sou de barulho, assim, festa, som, não é meu estilo. Mas eu falo muito, eu rio muito alto, eu sou espaçoso. Então, assim, ainda assim foi bom pra mim ficar lá. Eu não sei se eu incomodei eles, mas eles não reclamaram muito de mim, não. O centro da Chapada não é muito diverso, apesar de ter alguns restaurantes e tal. Eles seguem a mesma linha de preço, o mesmo estilo de bares e restaurantes. A gente acabou jantando em alguns lugares, nós fomos muitas vezes em um mesmo bar, que era uma cafeteria, e oferecia alguns drinks. E tudo isso tá no meu vlog, que eu postei chegando na Chapada dos Guimarães, e também no vlog indo no Parque Nacional da Chapada. No segundo dia, a gente resolveu então conhecer o Parque Nacional da Chapada. E aí a gente não tinha ônibus pra ir, também a gente tava com pressa, querendo chegar lá, e resolvemos pegar um carro até o Parque da Chapada. O taxista cobrou da gente R$100 para levar a gente no parque e buscar a gente lá a hora que a gente quisesse retornar. Só que para nossa felicidade, chegamos lá no dia 25 de dezembro no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães e o parque estava fechado. A gente já tinha pagado R$50 pro cara pra levar a gente lá, e quando a gente chegou na porta do parque, o parque estava fechado. A gente não sabia meio o que fazer, pra onde ia, o que fazia, ficamos meio assim. Ele falou, vai lá pra Salgadeira. A gente falou, tem que fazer mesmo, né? Vamos lá pra Salgadeira. Só que a gente foi com esse olhar meio deturpado, sabe? Um olhar achando que lá era meio ruim por conta daquele motorista que tinha falado pra gente lá atrás que lá não era tão legal. E a gente foi pro Complexo da Salgadeira. Cara, quando a gente chegou lá, a gente se espantou com a estrutura do lugar, com as coisas que tinham lá, com como era legal mesmo e até muito bonito o lugar. E foi um ótimo dia pra gente passar o dia 25 de dezembro. A gente ficou lá na cachoeira durante todo o dia, tiramos muitas fotos no mirante, tinha muitas famílias, era um lugar bem familiar, acolhedor, tranquilo, de muita paz, assim. Almoçamos no restaurante lá, nossa conta deu uma média de R$36, então assim, não era tão caro, também não era barato. Mas como o lugar ele é gratuito, você entra sem pagar nada, valeu muito a pena a gente ter ido pra lá. Eu fiz até uns conteúdos no meu Instagram sobre o Complexo da Salgadeira. E foi um lugar que salvou o nosso dia 25. Foi muito legal viver essa experiência lá. E assim, completamente de graça. Eu já dei essa dica no meu Instagram. Vou deixar essa dica nesse vídeo. Se você visitar a Chapada dos Guimarães, vá sem medo ao Complexo da Salgadeira. Lá é muito legal pra você passar o dia. Umas piscinas naturais lá, hidromassagens que a gente chama, né? Cachoeira, mirante, rio, restaurante. O lugar é completo. Por isso, inclusive, se chama Complexo. Eu cheguei a falar dele lá no meu vlog do Parque da Chapada dos Guimarães, mas tô reforçando porque é um lugar que realmente vale muito a pena visitar. No segundo dia, a gente conseguiu, enfim, ir no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. O parque estava aberto, a gente foi bem na hora que abriu 9 horas da manhã, e ficamos lá até o final do dia. É muito grande, a gente caminhou por horas, são muitas cachoeiras, mas é um lugar, assim, pra você passar o dia e se divertir. Tem gente que vai só no início, porque logo que você chega, você anda, sei lá, 10 minutos e chega até uma cachoeira do Véu da Noiva, que é uma cachoeira que não é pra banho, mas você vai lá, observa, também tem um restaurante logo ali na frente. E tem gente que faz como a gente fez, que é entrar na trilha e aproveitar o dia todo lá. Eu não me arrependo de ter ido, foi uma experiência muito incrível. A gente fez o parque todo sem guia, só seguindo as sinalizações lá dos lugares, e foi muito legal. Eu vou deixar aqui o link pra vocês assistirem o vlog da gente dentro da Chapada. Quando a gente saiu de lá, a gente foi num lugar também que eu quero deixar como dica pra vocês aqui, que é o Mirante Alto do Céu. É um lugar, assim, bem legal, assim, a gente gostou muito de ir pra lá. A gente achou que era um restaurante, deixou pra comer lá e não era. É um deck que só vende drinks. E aconteceu até uma coisa bem legal e divertida lá, a gente riu muito. Hoje eu já conheci o cara e eu acho que não, mas na hora a gente realmente achou que ele achou que eu era famoso e me deu drinks, e assim, um drink, né? Ele me deu um drink, mas assim, eu fiquei tão feliz e ao mesmo tempo com vergonha, porque aconteceu assim. A gente chegou lá com os equipamentos, filmando, etc, etc. De repente a gente sentou e quando ele veio servir a gente, ele falou: "Eu acho que eu te conheço de algum lugar." E aí eu falei: "Eu acho que não, acho que você tá me confundindo com alguém." Aí a minha amiga falou assim, aí ele falou assim: "Não, acho que eu já te vi." E aí a minha amiga falou assim: "Eu acho que você deve conhecer ele da internet, que ele é muito famoso na internet." Eu não sei por que diabos ela falou essa frase, mas assim, a vergonha alheia tomou conta de mim de uma maneira intensa. Mas passou, ele foi pro bar e seguiu a vida, né? A gente ficou lá conversando. Depois que eu terminei de tomar o drink que eu tinha pedido, eu fui pedir um outro drink. "Você pode fazer pra mim um gin tônica, por favor?"
E aí, quando ele foi fazer a gin tônica, ele falou, não precisa marcar na comanda não, pra você fica como uma cortesia da casa. Você pode beber de graça esse drink aí. Eu não sabia se eu ficava feliz comemorando porque eu estava ganhando um drink de 30 reais ou se eu chorava porque eu pensava, gente, esse cara vai achar que eu sou um estelionatário. Porque assim, a hora que ele descobrir que nem famoso na internet eu sou, ele vai querer me matar, vai querer pegar esse drink de volta e me cobrar 3 vezes mais. Eu não sabia onde botar na minha cara e a minha amiga, relaxa, relaxa. E eu já desconfortável, com medo, mas bebemos nosso drink, depois fomos embora. Lá uma experiência muito incrível, um céu muito lindo. Qualquer pessoa que vai na Chapada precisa conhecer o Mirante Alto do Céu. Custa 20 reais a entrada lá. E se você quiser beber os drinks, custam em média 30 reais. Eu acho que o que eu comprei era o mais caro, tipo 30 reais, que é o gin tônica. Enfim, depois viramos amigos e esse menino até me convidou pra ir na pousada da mãe dele, que é na Chapada. Falou que quando eu quisesse voltar lá, eu poderia ficar na pousada deles. Então, se ele achou que eu era famoso ou não, eu não sei, mas naquele momento eu fiz um amigo, né? E eu fiquei muito feliz por isso também. No terceiro dia, a gente foi da Chapada pra Nobres. A gente pegou um ônibus dessa vez. A gente ficou praticamente o dia todo viajando, porque a gente teve que sair de manhã da Chapada pra ir pra Cuiabá, pegar o ônibus em Cuiabá e ir até Nobres. Nós gastamos R$85 nesse trajeto e chegamos em Nobres pra aproveitar lá então os próximos dias. Preciso dizer pra vocês que eu amei a Chapada dos Guimarães, acho que precisa ser mais falada, mais visitada. Realmente é um lugar muito massa, muito bom de se aproveitar. Mas Nobres ganhou meu coração de um jeito que eu nem sei explicar, sabe? Eu conheci pela primeira vez um aquário natural, que foi quando eu fui lá em Nobres, e foi uma experiência incrível pra mim. Eu achei que os passeios lá não eram tão caros, mas o nosso grande vilão, tanto lá na Chapada, que era esses 150, 200 pra ir, 170, quanto em Nobres, o transporte. Se você for a Nobres, eu já vou deixar essa dica pra você que também, que é muito importante. Se puder, se hospede em Bom Jardim, onde ficam todos os passeios. Bom Jardim é um distrito de Nobres e você vai economizar bastante gasolina, bastante dinheiro com carro, bastante economia mesmo no transporte. Se você ficar em Bom Jardim, porque é uma média de 40 minutos a 1 hora de carro, e 60 quilômetros. Então assim, a gente não sabia dessa informação, acabamos ficando em Nobres, mas Bom Jardim é o melhor lugar para você ficar se você quiser fazer os passeios lá em Nobres. A gente fez todos os passeios possíveis dentro do limite de tempo que a gente estava lá. No primeiro dia nós fomos no Aquário Encantado, que é uma experiência incrível, apesar de ser uma experiência bem rápida, assim, me falaram sobre isso, né, que você só pode ficar meia hora no aquário, porque depois vem outro grupo e precisa ser substituído, depois você faz uma flutuação no rio também, mas foi uma experiência bem rápida. Ainda assim, uma experiência que eu não sei explicar, lindo demais e precisa ser visitado. Nobres precisa ser gritado para todo mundo, principalmente para todo o Brasil. A gente precisa conhecer o nosso Brasil e Nobres é um lugar que precisa estar na lista de lugares que a gente vai conhecer, sei lá, pra vida. No primeiro dia a gente conheceu o aquário, depois a gente foi num lugar chamado Balneário Estivado. É um restaurante que você paga R$60 pra entrar junto com o almoço, com o buffet liberado. Era um almoço muito gostoso, assim, bem regional, bem uma comida caseira, bem gostosa mesmo. E a gente almoçou e depois fica lá no balneário. É pequeno, mas tem muito peixe, é bem bonito. As fotos e os vídeos lá ficam incríveis. E eu gostei muito de visitar, foi uma experiência que eu indico pra todo mundo que tiver em Nobres. Passa no Balneário Estivado, porque lá é massa demais e você come bem, é barato e é um lugar pra você levar criança, enfim, maravilhoso Balneário Estivado. Nesse dia a gente acabou caindo na surpresa de um guia chamar a gente pra ir numa cachoeira chamada Cachoeira dos Namorados. Eu nunca tinha ouvido falar, nem as pessoas que moram lá mesmo tinham ouvido falar ou tinham visitado essa cachoeira. E foi uma experiência muito legal, a gente pagou R$50 cada pessoa para esse guia levar a gente lá. E foi uma experiência incrível. A cachoeira é muito linda, uma trilha super fácil. O nosso carro foi até bem perto da trilha, deve ter dado uns 5 minutos de caminhada. E a cachoeira tem uma primeira parte, depois tem uma borda infinita. Ela tem um pocinho bem fundo, assim, que dá pra você pular. Tem uma vista maravilhosa lá de cima. E esse dia foi um dos dias mais incríveis lá no Mato Grosso, porque foi um dia bem completão, né? A gente foi pro aquário, depois pro balneário, terminamos o dia na cachoeira e foi um dia incrível. No segundo dia, a gente decidiu ficar no balneário que fica do lado do aquário, a gente passou o dia lá e no final nós fomos pro Mirante do Cerrado. Esses dois lugares eu acho que vale muito a pena serem visitados, tanto o Balneário Refúgio Azul
quanto o Mirante do Cerrado. Eu fiz conteúdo sobre eles lá no meu Instagram. No balneário tem tirolesa, flutuação e banho. Então, pra cada coisa que você vai fazer, você paga um valor. R$50 pro banho, R$70 com a tirolesa e R$130 com a flutuação no rio. Nesse momento a gente já tinha feito a flutuação no rio no aquário no dia anterior, então era mais ou menos parecido. A gente resolveu só pegar a tirolesa e o banho. Foi um dia bem divertido e depois a gente terminou o dia almoçando e passando a tarde no Mirante do Cerrado, que foi bem legal. Outro dia minha amiga foi embora de Mato Grosso e eu fiquei no aniversário de um amigo meu. Detalhe aqui pro meu mochilão e pra minha viagem. Eu tenho muitos amigos no Mato Grosso. Por coincidência, no meu trabalho sempre teve muitas pessoas do Mato Grosso. E são pessoas realmente incríveis. Estou falando das pessoas que eu conheci e das outras pessoas que eu conheci na viagem mesmo. O Mato Grossense é uma pessoa acolhedora. Ele te abraça. Ele te abraça real e te ama de um jeito intenso, sabe? Assim, eu agradeço muito pelos meus amigos do Mato Grosso, pela família dos meus amigos em Mato Grosso. São todos pessoas incríveis. Eu, assim, só agradeço. Tanto quando eu estive lá, quanto em outros lugares, em outras experiências que eu pude ter com pessoas do Mato Grosso. São pessoas amigas, são um fechamento de verdade. E eu pude ver isso lá. Eu ia pra casa da minha amiga, tava tendo o aniversário do esposo dela lá, que também é meu amigo. Eu conheci a família dela, a gente passou horas incríveis. Eu dormi lá, porque no outro dia era o meu voo pra Mato Grosso do Sul e eu fui pra Bonito. Que foi uma experiência incrível também, que eu vou contar pra vocês em um outro vídeo. Enfim, esse vídeo é pra contar pra vocês a minha experiência. Quero falar também que o maior vilão da nossa viagem foi o transporte. A gente gastou uma grana de transporte, porque eu não dirijo, a minha amiga estava com a carteira vencida. A gente ficou dependendo desses carros de pegar a gente ali, levar pra lá, e é 100, 150, 200. A nossa sorte é que eu tenho muitos amigos no Mato Grosso, como eu falei, e lá em Nobres eu tinha uma amiga, a Alexandra, e ela deixou o carro dela à disposição da gente. No primeiro dia ela levou, e a gente obviamente pagou só a gasolina, né? No segundo dia ela deixou o carro dela com a gente também pra gente poder fazer os passeios. Então foi uma economia e tanto, porque todos os guias que nós pesquisamos eram tipo R$500 o dia com carro, R$600 o dia com carro, e pra gente era inviável. Então a Alexandra praticamente foi um anjo que Deus enviou pra minha viagem, pra mim e pra minha amiga, e isso mudou muito a nossa experiência em Nobres. Foi incrível conhecer. Se eu puder falar uma coisa pra vocês, visitem Nobres, vale muito a pena. Óbvio, se hospedando em Bom Jardim, tendo seu próprio carro, ou então se preparando para gastar com o transporte, que é o maior gasto lá. Fora isso, Eric, as coisas são caras lá? Não, não são caras, os almoços não são caros, como eu te falei. No Balneário Estivado, a gente pagou R$40 para comer à vontade, com R$20 da entrada, por isso 60. Nos outros dias que nós almoçamos também foram almoços com preços razoáveis. A gente não achou a alimentação um preço muito caro, mas a gente comeu bem. Eu fiz um resumo lá no meu Instagram sobre todos os meus gastos. Lá eu posto os conteúdos em tempo real, como eu já falei. Então, se você quer acompanhar esse mochilão, que ainda tem muita dica pra ser compartilhada, me segue lá no Instagram e até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou contar pra vocês sobre a minha viagem em Bonito, sobre como eu me surpreendi com Bonito e sobre como Bonito não é tão caro quanto eu imaginei. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque eu tô no início do mochilão ainda, praticamente, no segundo destino. A gente tem aí 40 dias ainda de mochilão, muito conteúdo pra vir, muita dica pra ser compartilhada. Então, ativa o sininho, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais pra mais dicas. Um beijo, até a próxima.